Vamos falar mais de economia agora com a Denise Campos de Toledo, porque a última semana foi muito positiva para o Ibovespa, né? Com índices bons. Denise Campos de Toledo, o que a economia brasileira pode esperar para essa semana que se inicia? Olha, Kalina, a semana começa com o mercado tendo um movimento meio desigual no exterior. Você tem bolsas em alta, bolsas em queda, isso começou com a Ásia, agora na Europa um tom mais negativo, na França menos 0,21%, Reino Unido queda de 0,19%, mas o dólar inicia os negócios aqui no Brasil em queda de 0,69%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,28. O mercado está muito dividido entre dados concretos, que são esses números todos em relação ao tombo das várias economias, uma retração histórica, isso na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, preocupações quanto às condições de retomada, só que o mercado vem sendo alimentado pelo excesso de liquidez. São programas emergenciais que foram lançados pelos vários governos, que injetaram muito dinheiro em circulação para tentar socorrer as empresas, para tentar ajudar os trabalhadores que perderam o emprego ou que ficaram sem renda. Isso aconteceu aqui no Brasil também com relação ao auxílio emergencial. Então isso deixa o mercado muito dividido. Tem dinheiro para impulsionar os negócios, mas tem uma preocupação quanto à realidade de fato das economias. Nós temos agora alguns planos melhor estruturados para alavancar um crescimento de fato ou a saída da crise. A Europa discute isso, a ajuda para os vários países, esse plano ajudou muito a melhorar o desempenho do mercado na semana passada. Nos Estados Unidos a gente vê que mesmo com o avanço dos casos se aposta na possibilidade de uma retomada da atividade e lá tem a incerteza política. Trump teve o primeiro contato de novo com os eleitores, que foi meio frustrante, a procura, a participação foi muito menor do que se imaginava, e aqui no Brasil nós temos todo esse cenário político com o envolvimento do presidente Bolsonaro no caso Queiroz. O presidente acabou dizendo que ele estava se tratando em Atibaia, apesar de afirmar que não sabia, e o advogado também afirmando que não sabia onde ele estava. Então tem umas declarações contraditórias. Tem um caso muito mal explicado do Weintraub, dele ter ido para os Estados Unidos, então dá a impressão que o governo combinou toda essa cena aí para ele continuar indo com o passaporte diplomático. Então tem esse aspecto que trazendo um certo ruído. Agora tem expectativas positivas também do ponto de vista de reestruturação da economia. Nessa semana o Congresso deve votar a questão do marco do saneamento, que é muito importante para criar a perspectiva de que o Brasil possa atrair investimentos, embora tenha algumas emendas aí que sinalizam que as privatizações não possam ocorrer neste ano em função da pandemia. Não dá para entender muito bem o porquê de se querer atrasar todo esse processo, mas é isso, a gente percebe que há uma preocupação da equipe econômica também em garantir a condição de retomada dos investimentos, de retomada daquele compromisso com o ajuste fiscal, e a discussão do auxílio emergencial vai ser muito importante nesse sentido. Então, o que se tem é isso, o mercado podendo ter um desempenho positivo pelo excesso de dinheiro, mas acompanhando de perto tanto o cenário macroeconômico como o cenário político, e aqui no Brasil a gente tem dúvida para tudo quanto é lado, né? Então, não dá para apostar numa tendência única, é ver qual vai ser o dado concreto mesmo que vai influenciar o movimento do mercado. Abertura, por enquanto, dólar em queda, e como eu disse, as bolsas mais ou menos aí no exterior meio que andando de lado.